anos, o planeta tem mostrado sinais de que algo está errado. Rios secam, por outro lado, enchentes devastam cidades, florestas queimam, mas o que isso tudo significa para nós? Bom, eu me chamo Clarissa, eu sou estudante de Engenharia Florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Que esse assunto das mudanças climáticas não é novidade para ninguém, todo mundo já sabe. Mas o que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer em relação a isso? Que ações que estão rolando por aí, que estão tentando pelo menos mitigar toda essa problemática que nós estamos vivendo há muito tempo? A cada dia, nós enfrentamos o impacto da degradação ambiental, da degradação dos nossos ecossistemas no geral, e isso está ligado diretamente com os impactos negativos aos nossos recursos hídricos. No Brasil, essa crise é sentida por milhões de pessoas. A escassez de água, por exemplo, é uma questão urgente que está atingindo não somente regiões remotas do país, também regiões de grandes centros urbanos, como essas últimas notícias que nós temos acompanhado por aí. E a causa, ou as causas desse problema todo, desse problemão, está muito ligado com práticas insustentáveis praticadas ao longo de décadas. E não somente isso, está totalmente ligado com a falta de intervenções por meio de políticas públicas para que todo esse problema seja resolvido. Porém, a solução disso tudo não está somente em apontar quem são os culpados nessa história toda, mas também tentar buscar um caminho mais equilibrado para isso tudo, tentando conciliar a questão da produção, do desenvolvimento econômico com a conservação, que é essencial para seguirmos nesse caminho de maneira mais sustentável. Tem sido assunto em muitos noticiários é a questão dos incêndios florestais, que são uma das principais ameaças às florestas e, consequentemente, aos recursos hídricos. Eles não apenas destroem grandes áreas de vegetação, mas também causam impactos profundos no ciclo hidrológico e no equilíbrio ecológico. Alguns pontos principais sobre esse tema dos incêndios florestais é que eles reduzem a capacidade de retenção de água do solo, onde o solo ele perde sua camada protetora de matéria orgânica, tornando-se menos capaz de reter água. Nós temos também a destruição de nascentes e corpos hídricos, onde o calor extremo dos incêndios pode secar nascentes próximas, interrompendo o fluxo de água em riachos e rios. E também temos a alteração no regime das chuvas, onde as florestas desempenham um papel crucial na evapotranspiração, que contribui para a formação das chuvas. Grandes incêndios reduzem a cobertura florestal, diminuindo a umidade liberada na atmosfera, afetando o regime de chuvas local e regional. Os incêndios florestais liberam toneladas de dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera, acelerando o aumento da temperatura e contribuindo para as mudanças climáticas. É um ciclo vicioso, onde as mudanças climáticas aumentam as temperaturas, deixando as nossas florestas mais vulneráveis ao fogo, que, por sua vez, agrava ainda mais o aquecimento global. Então, está tudo conectado. Quando vemos uma floresta queimada, não estamos apenas perdendo árvores, estamos perdendo água, biodiversidade e o futuro com qualidade das próximas gerações. A floresta seca, o rio seca e nós também secamos. Da estação em Vostok, na Antártica, os pesquisadores fazem perfurações de gelo e com essas perfurações eles conseguem estimar como que foi a atmosfera no passado, porque quando esse gelo caiu, ele carregou partículas da atmosfera e ficaram acumuladas nessas camadas profundas de gelo e com as perfurações a gente pode projetar, imaginar como que era a atmosfera no passado e esse gráfico mostra muito bem como que houve flutuações da concentração de CO2 na atmosfera e que ocasionaram também aumento da temperatura na superfície e isso tem relação com a presença do CO2 que aumenta o processo do efeito estufa, que consequentemente então aumenta a temperatura da superfície e o processo de restauração florestal, que a gente planta as árvores para poder restaurar os ambientes, eles também vão contribuir para sequestrar esse carbono, incorporar esse carbono na biomassa a partir da fotossíntese, do processo natural das plantas, que vai incorporar e sequestrar esse carbono, então favorecendo aí, mitigando esses impactos aí do aquecimento global. Então quando a gente pensa em sequestrar o carbono, retirar o carbono da atmosfera, uma estratégia que a gente tem é aumentar a quantidade de árvores nas paisagens. Então, através da silvicultura, através de sistemas agroflorestais e da restauração das florestas nativas, E uma estratégia que a gente tem é usar as sementes florestais
para a produção de mudas florestais. É uma estratégia bastante eficiente. E com isso, essas mudas poderão ser plantadas em APP, que é a área de preservação permanente, que vai contribuir para o aumento da qualidade da água e da quantidade de água, e ao mesmo tempo reduzir os efeitos do aquecimento global. A temperatura do planeta está subindo e isso é fato, mas o que temos para hoje é tentar mitigar toda essa problemática que tem nos atingido intensamente. E isso inclui a implementação de políticas públicas mais rigorosas para o uso sustentável da água, a promoção de energias renováveis, a adoção de práticas agrícolas que respeitem mesmo os ecossistemas e a construção de um mercado mais justo e sustentável. Olá, meu nome é Tainá. E assim como a Clarissa disse, sim, faltam políticas públicas e também ações afirmativas da população. E foi pensando nisso que em 2021, o Programa das Nações Unidas em Prol do Meio Ambiente, de proteção ao meio ambiente, declarou então que o 2021 até 2030 seria a década da restauração. Esse objetivo de restaurar os ecossistemas foi um acordo feito com diversos países, até mesmo aqui no Brasil. O Brasil está responsável por plantar 12 milhões de árvores até 2030, visando principalmente a recuperação dos ecossistemas, seja de desertos ou de áreas como essa, que é um pasto degradado com solos expostos, para transformar, ou seja, recuperar essa área para que fique desta forma. E lembrando, ao plantar florestas, nós plantamos água, um clima mais fresco, biodiversidade e qualidade de vida. Cada gesto faz diferença. Até a próxima.